Fala pessoal, tudo bem? Seguinte pessoal, hoje como exemplo então, quero fazer para vocês aqui, aqui nós temos uma planilha de orçamento, né? Com alguns, né, dos serviços que entrariam aí numa obra, né? No caso aqui numa obra bem pequena, serviços preliminares, infraestrutura, viga baldrame e assim vai. Como exemplo, eu queria mostrar para vocês hoje como que a gente utiliza os valores retirados da tabela SINAP para o nosso orçamento, né? Como que a gente faz isso? Então, assim, de uma maneira bem didática, a gente tem aqui os serviços preliminares, tá? Para início. Então, a tabela SINAP dá diversas coisas lá que entrariam também nesses serviços preliminares, né? Locação de obra, que vai ser nosso caso, montagem de almoxarifado, por exemplo, também como serviços preliminares, a gente poderia colocar também elaboração de projeto e tudo mais, tá? Nesse caso, como é um exemplo, né, de maneira bem didática, como serviços preliminares, a gente vai entender que vai ser a locação convencional de obra, né? Montagem do gabarito, tá? Então, para isso, a gente vai lá. Uma outra aula eu mostro para vocês como que eu baixo a planilha da Sinap, tá? Essa planilha aqui, no caso, vai ter dois tipos. A não desonerada, que é esse caso, e a desonerada, tá legal? Assim, uma outra aula eu explico para vocês a diferença dessas duas planilhas, mas basicamente, não desonerado e a desonerado é a questão dos encargos sociais, tá? A não desonerado considera os encargos sociais, tá bom? Então vamos lá. A tabela SINAP, ela dá diversas aqui tabela para vocês. Hoje, o que a gente vai utilizar como exemplo aqui? Nós temos aqui a tabela de composições analítica, tanto em PDF como na extensão Excel, e a tabela de composições sintética, né? Além disso, também tem aqui os insumos, né? O preço dos insumos, cimento, aço, prego. Porque acontece, a tabela SINAP ela vai dar um valor de referência, tá? Tanto de tempo de serviço, né? De hora homem de serviço, como de consumo de materiais. Só que ela é um valor que muitas das vezes não bate com a nossa realidade da nossa região, tá? Então é bom vocês darem uma olhada aqui quando vocês montarem a tabela, né, completinha, vocês veem aqui, vamos lá, quanto que a tabela SINAP está considerando o cimento, o aço, nossa, está muito caro, está muito barato, então é aqui que vocês vão fazer essa diferença, tá bom? Também tem o catálogo de referência, né, o que ele considerou em cada categoria, né, cada composição, mas vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos utilizar, né, a tabela de composições analítica da SINAP e a tabela de composições sintética, tá bom? Eu já abri elas aqui, ó. Então você tem aqui a analítica e a sintética. Por que a gente utiliza as duas, pessoal? Porque quando a gente vai pesquisar o material, o consumo que você, a composição que vocês vão utilizar, você vai pesquisar nessa tabela sintética, que ela é mais resumida. Então ela vai procurar mais rápido e achar mais rápido. Qual que é a diferença? A tabela sintética, ela basicamente vai mostrar para você a composição, o serviço, né? E o valor que ela tem, certo? Já a tabela de composições analítica, ela discrimina o que você gastou de mão de obra, material, né? E em alguns casos, equipamentos. Então, como falado, a gente vai fazer então aqui o nosso serviço preliminares. Então, assim, geralmente essa planilha que seria interessante, né? Ela precisa ter o item, né? Do que se trata, né? Quais são os itens, o código, no caso aqui, código da SINAP, tem código da ORCE, né? FDE, enfim, tem vários códigos. A gente vai utilizar a tabela SINAP hoje, tá? Aí eu tenho aqui a unidade, quantidade de material, preço do material, perdão, quantidade do serviço, preço do material, preço da mão de obra e o total. Então, vamos lá. Estou aqui na tabela sintética, então, vou dar um Ctrl F e aqui já está aqui, ó, vamos lá. Locação convencional. E vou dar um Enter. Opa, já achou aqui, ó. Locação convencional de obras, utilizando gabarito de tábuas corridas, pontaletadas a cada 2 metros, duas utilizações, tá? Lá para baixo já deve ter outras também, ó. Com altura de 1 metro, duas utilizações. Você vai achar a qual que você vai utilizar na sua obra, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar essa daqui mesmo, ó. Então, o que que eu tenho aqui na tabela analítica? A descrição do serviço, o código e o valor total, mais nada. Mas beleza, o que eu vou fazer já de cara? Eu vou pegar esse código, vou copiar ele, né? Ctrl C, e já vou colocar aqui, ó, Ctrl V, beleza? Vou pegar a descrição também daqui do meu serviço, Ctrl C, e vou colocar aqui no meu exemplo. Pronto, então tem aqui a locação, eu já tenho
aqui ó, 1.1, né? A descrição, o código, a descrição, o código do meu item e a descrição do serviço, tá? Unidade, vamos ver lá. Isso você também vai tirar da tabela Sinap. Vamos pensar aqui, ó, metro. Então a unidade disso daqui é metro, tá bom? Então já coloca aqui M de metro. Quantidade. Vamos pensar, pessoal, que a gente vai ter lá em metros lineares. Vamos pensar que a gente tem uma obra aí de 12 metros quadrados, 4 por 3, tá bom? E geralmente você vai colocar o gabarito pelo menos a 1 metro de distância aí da sua obra. Então, quantos metros lineares vai dar esse gabarito? Se você for utilizar o entorno inteiro, dá 14 metros. Então, 14 metros, tá bom? Show. Agora é o seguinte, nós estamos aqui na tabela Sinap, ela tem o valor total, mas não é isso que eu quero, né? Eu preciso aqui do preço do material e do preço da mão de obra separados, tá? Então, você vai novamente copiar esse código. Se você quiser copiar o texto, tudo bem, mas é mais fácil copiar o código. Vem aqui na tabela analítica, dá um Ctrl F, cola aqui o código e dá um Enter. Ó, o que vocês têm que tomar cuidado aqui é o seguinte, por exemplo, muitas das vezes essa locação de obra, que é uma composição, né, ela está dentro de outro serviço, tá? Então, como você não sabe, você está vendo que ela está aqui um pouco mais para o lado esquerdo, a linha hierárquica maior, então, se tratando aqui, no caso, esse é o serviço de locação, porque aqui dentro do serviço de locação vai ter o quê? Alguns insumos, né, que também tem na tabela lá, e algumas composições, né? Então tem a composição do ajudante. O que vai entrar na composição do ajudante? Na hora homem dele, custo de registro, leis sociais e assim por diante. Então, ó, aqui ele mostra tudo para você o que está sendo utilizado nesta composição. Então, locação de obra, que é o nosso caso aqui em metros. Sarrafo, caibro, prego, tinta para pintar o contalete, tábua, o ajudante, o carpinteiro, serra circular, no caso que aqui é equipamentos, concreto. Cadê? Concreto magro para o lastro e tem tudo aqui. No final aqui, ó, você tem que ver aqui, tá no final tudo que ele está cobrando. E aqui vocês podem ver, ó, aqui é quanto que utiliza de cada de cada item, né? No caso aqui também ele dá a unidade de cada item. Por exemplo, o ajudante aqui, ó, ele está cobrando em hora. Então, cada metro desse serviço equivale a 0,3563 hora do ajudante e 0,7125 horas do carpinteiro. Aqui está o preço. Então é importante vocês entenderem por causa disso. Então vocês vão ter lá, aqui está no caso, ó, com encargos complementares, né, que é a não desonerado. R$ 22,42. Nossa, professor, eu estou pagando muito mais caro a hora com o meu pedreiro. Opa, então é aqui que você vai se ajustar, tá entendendo? Então você tem que olhar a tabela, né, e tem que entender ela, o que cabe em cada item para você colocar na sua realidade, tá bom? Vamos pensar aqui no prego, ó. Quilo do prego aqui, 17,80. Será que hoje realmente ainda está 17,80? Essa daqui é 2021, mas vamos lá, não tá 17,80 o prego, tá? Então é isso que vocês vão ter que se ajustar. Beleza, mas vamos pensar que tá tudo certinho, tudo redondo. Aqui eu tenho o preço do material e o preço da mão de obra. É isso que eu vou colocar lá. Então o preço do material, R$ 33,96. 33,96. Opa. Preço da mão de obra, R$ 23,47. 23,47. Pronto, já colocou. Agora sim, é só vocês colocarem aqui uma formulinha simples. É igual, eu vou abrir parênteses aqui, ó. A soma do material mais a mão de obra, fecha parênteses e dá um enter. Opa! A soma deles vezes a quantidade que eu preciso, no caso 14 metros. Então, ó, para eu fazer 14 metros lineares de locação de obra, material e mão de obra com encargos sociais, custa para mim R$ 804. Só que acontece, quando você vai prestar esse serviço, geralmente como pessoa jurídica, você vai transferir esse serviço, você tem que ter o seu lucro, né? Então, ó, nessa planilha aqui está o lucro, BDI. E esse BDI não é só o seu lucro, tá? Tem outras coisas mais, mas vamos colocar aqui os 30%, tá? Incluindo aí lucro e outros demais custos, tá? Escritório e tudo mais. Então, basicamente,
Você custo para fazer 14 metros aí de locação de obra, R$ 1.045,23. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.